Vamos falar alguma coisa a respeito de resiliência e estresse. A ideia de resiliência, o conceito de resiliência, é um conceito que vem da física. Na física, quando se fala em quanto que um material pode ser dobrado sem quebrar, enquanto um material pode ser modificado na sua forma original e depois pode voltar à sua forma anterior, essa é uma ideia de resiliência. A dobra que é feita em certos materiais plásticos, e certos materiais de borracha, por exemplo, ou que tenham alguma quantidade de borracha ou de plástico, eventualmente certos metais, enfim, são materiais que têm uma certa elasticidade, uma certa plasticidade e ah, esse conceito tendo sido transposto para o lado humano, tanto psicológico como existencial, tem um pouco daquela ideia de que dobra, mas não quebra. Então, refere-se à capacidade do ser humano adaptar-se a novas situações, superando o estresse, superando o estresse da novidade, superando o estresse do que eventualmente pode ser até algo traumático. Depende aí da quantidade e do tipo desse estresse que está junto com uma mudança das coisas, uma mudança da forma. Aí que, como nós falamos sobre elasticidade e plasticidade, nós temos aquele conceito de neuroplasticidade, que é o quanto o sistema nervoso pode se adaptar a novas situações, seja de estresse orgânico como psíquico. Então, muitas vezes, a neuroplasticidade diz respeito a um estresse orgânico após uma doença neurológica. Então, essa adaptação que é própria dos organismos, ela não se refere a uma comodidade, a uma simples acomodação, a um simples comodismo ou passividade, a um simples deixar para lá, mas significa que esse indivíduo, essa pessoa, passa por um determinado grau de estresse, mas é capaz de superá-lo sem necessariamente ter que haver uma contenda franca, um franco enfrentamento daquela inovação que está diante da pessoa. Aí que tem, por exemplo, a questão dos paradigmas, os novos paradigmas. Então, muitas vezes as pessoas que já estão moldadas por antigos paradigmas têm dificuldade para aceitar novos paradigmas, mesmo que esses novos paradigmas tenham evidência científica. Também não significa que isso seja fácil ou que seja obrigatória essa aceitação. Mas vai aqui também
algum grau de resiliência, algum grau de ser capaz de se adaptar a novas situações. E em relação a esse adaptar-se a novas situações, uma maneira de subdividir os tipos de estresse seria o estresse inevitável, o estresse necessário e o estresse que seja evitável. Os estresses que sejam inevitáveis, alguns deles são necessários para a sobrevida, para a existência, para a superação de várias situações, para o aprendizado. O estresse que é necessário, muitas vezes ele está ligado justamente a esse aspecto do aprendizado, necessário para o aprendizado, seja aprendizado físico, exercício físico, seja aprendizado psicológico, psíquico, mental. Existe um grau de estresse, por exemplo, em uma prova, não quer dizer com isso nem que toda prova seja boa, nem que toda prova seja ruim. Aí podem haver essas várias situações de provas, por exemplo, que vão fazer uso da mente ou do lado psicológico, assim como provas físicas também. E o estresse que seja evitável, digamos que muitas vezes é aquela situação em que a pessoa diz assim, que não há necessidade de se envolver em certos conflitos, em certos confrontos que são dispensáveis. Agora, não quer dizer aí que a pessoa tenha que vai fugir do que seja necessário, que muitas vezes isso pode acontecer e ser interpretado como evitável. Deve-se, na verdade, evitar que o estresse necessário torne-se evitável, por ele ser necessário.